Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar do trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar. 3 pequenas ideias só para a nossa meditação, para a nossa oração. A primeira, quando nós ouvimos isso da boca de Paulo, testemunho de Paulo da sua própria conversão. Irmãos, na verdade eu considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Essa é a realidade mais profunda da nossa vida. Porque o desejo mais profundo do coração de cada um de nós, o desejo mais profundo da alma nossa, é estarmos unidos a Jesus. É a união nossa com Jesus. Esse é o desejo mais profundo que nós temos no coração. E por causa disso, vale a pena deixar tudo. Tudo é considerado lixo, como Paulo disse aqui, por causa de Jesus. Se temos Jesus e se estamos unidos a Ele, não precisamos de mais nada. Agora, isso exige de nós uma entrega total. Uma entrega total. E uma confiança absoluta. Porque isso significa relativizar tudo. E fazer de Jesus o mais importante. Aquilo que deve ser buscado com todos os afetos e com toda a força do nosso coração. E, portanto, é sempre uma realidade desafiadora. Por quê? Não que a gente coloque outras coisas, e assim, de forma que a gente valorize mais outras coisas do que ao próprio Jesus. Mas muitas vezes a gente equipara outras coisas, outras realidades, até mesmo pessoas, a Jesus. E o pedido, né, para nós é justamente esse. Que a gente faça de Jesus o nosso bem maior, a nossa única necessidade. Nada mais importa. Se estivermos unidos a Ele, nada mais nos interessa, ou nada mais deve nos interessar, a não ser vivermos unidos a Ele. Ele é a nossa maior riqueza. Primeiro pensamento. O segundo pensamento, isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Quando Pedro diz a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Se Pedro tivesse feito esta pergunta quando iniciou o caminho, lá quando Jesus chamou ele: Deixa tudo, deixa as suas redes, vem e segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Se Pedro tivesse feito essa pergunta para Jesus, eu desconfio que ele não teria seguido Jesus, não. Ele seguiu Jesus, aqui já tem um bom tempo de caminhada,
já tem um bom tempo de convivência, ele já conhece um pouquinho mais de Jesus, já viu alguns milagres que o Senhor realizou. E ele pergunta para Jesus se tem alguma recompensa material. Isto é, se vai ganhar alguma coisa, visto que deixou tudo para trás, abandonou tudo e se pôs no seguimento de Jesus. Ele quer algum tipo de entre aspas, ele pensa em algum tipo de garantia material. Seria uma espécie de recompensa por ter deixado tudo e seguido Jesus. E a resposta de Jesus é totalmente desconcertante. Pedro talvez não esperava que o Senhor fosse dar essa resposta. Em verdade, vos digo, quando o mundo for renovado, o Filho do Homem sentar-se no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tribos, para julgar as 12 tribos de Israel. O Senhor coloca aqueles que seguiram de forma desprendido, que não se apegaram a nada e seguiram os passos de Jesus, será colocado como juiz das 12 tribos de Israel, diz o Senhor. E no final ele completa: e todo aquele que tiver deixado irmãos, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho e campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como recompensa a vida eterna. A recompensa que Jesus promete para todo aquele que se faz discípulo dele é a vida eterna. Não é nada de material, mas é muito mais do que todas as coisas materiais. Não é nada como ouro e prata, mas é muito mais do que ouro e prata, porque o que o Senhor promete é a vida eterna. Por isso, é preciso que com esta mesma firmeza e com esta mesma radicalidade, a gente se ponha a caminho, seguindo os passos de Jesus, fazendo de tudo para ser fiel ao discipulado de Jesus e entregando tudo em suas mãos, porque a garantia que Ele nos dá é a vida eterna. Terceiro é sobre Santa Clara. Santa Clara entendeu perfeitamente isso. E ela teve coragem de deixar tudo. Deixou tudo porque era de família rica. E a família, os pais tinham projetos audaciosos para ela. E ela, seguindo São Francisco e vendo a disponibilidade de Francisco e o desprendimento de Francisco de Assis, ela desejou ardentemente fazer discípula de Jesus, vendo o testemunho de Francisco. E a família dela insistia, dizendo que não fizesse, que isso não adiantava nada, que ela iria perder tudo, que ela iria perder a fama, que ela iria perder o prestígio. E quanto mais falavam, mais ela se desprendia. Até o ponto de ela pedir, para Francisco cortar os cabelos. E ela tinha, nas descrições, descreve ela como uma mulher muito bonita, e na época, o cabelo comprido era o que caracterizava a beleza feminina. E aí ela, como sinal de desprendimento, e mostrando para todo mundo que o amor que ela tinha encontrado e o amor que ela tinha por Jesus era muito mais profundo do que qualquer outra realidade. Até o momento em que ela apareceu de cabelo curto, cortado o cabelo, depois de um momento de partilha com Francisco, ela pediu que Francisco cortasse, e aí ela entrou na igreja de cabelo bem curtinho, e foi, a princípio, um espanto para todo mundo, mas também um sinal espiritual muito profundo, mostrando para todo mundo que ela, de fato, tinha feito uma experiência muito profunda e que nada e ninguém iria mudar a decisão dela de seguir Jesus. A partir desse momento, todos entenderam que, de fato, a vocação dela era coisa séria e precisava
dar atenção. Depois, mais tarde, orientada por Francisco de Assis, ela funda a ordem feminina, as clarissas contemplativas, para estarem permanentemente em adoração diante do Santíssimo Sacramento. E se tornou uma grande mestra, uma mãe para outras moças que também, junto com ela, decidiram entregar-se a Jesus Cristo. Então, o grande sinal para a nossa vida é justamente o fato de que, se nós, a exemplo de Santa Clara, tivermos coragem de nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus, Deus terá condições de fazer, a partir dessa nossa entrega, coisas extraordinárias, por nós e também pelos outros. Basta que a gente tenha coragem de nos entregarmos sem reserva nas mãos dele e de amá-lo profundamente, com todas as forças e com todos os afetos do nosso coração. Que, a exemplo de Santa Clara, nós sejamos discípulos fervorosos do Senhor Jesus para torná-lo conhecido e amado no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre